Com quem posso contar? Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. A construção da Santa Casa é um dos marcos do início da filantropia. Ela começou ainda no Império de Dom Manuel I, por iniciativa da rainha viúva Eleanor de Lancaster e seu confessor Miguel de Contreras, o Frei Miguel de Contreras. A história da Santa Casa aconteceu por esse encontro da rainha viúva Eleanor de Lancaster e do Frei Miguel de Contreras. Mas como que eles se encontraram? Existem várias histórias populares e não se há um documento que comprove. Vou contar uma das que eu ouvi e que achei mais interessante. A história falada conta que a rainha viúva estava saindo de uma missa, o que era de praxe naquela época, ainda mais para ela, uma senhora extremamente religiosa, e viu o Frei Miguel de Contreras tratando alguns doentes embaixo de uma marquise de uma residência abandonada em Portugal, em Lisboa. Isso mais ou menos em 1498. A rainha teve seu coração tocado por aquele ato e, em vez de entrar na carruagem e seguir para o palácio, ela foi até lá conhecer um pouco daquele trabalho. O Frei mostrou para ela um pouco do seu trabalho e a própria rainha se ajoelhou e ajudou o Frei a cuidar de alguns enfermos que ali estavam, alguns leprosos. E nesse ponto surgiu a vontade da rainha de voltar àquele local. Nos dias que se seguiram, retirou as suas roupas de rainha, vestiu vestes um pouco mais simples e menos opulentas e foi ajudar o Frei Miguel de Contreras no tratamento desses doentes. Com o passar dos dias, aquilo foi incomodando a elite da época, que via a sua rainha sentada no chão atendendo enfermos, leprosos e doentes. E surgiu a ideia de colocar essas pessoas para fazer esse tratamento dentro de um local, para que assim pudesse humanizar mais esse tratamento. Surgiu assim a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. A criação da Irmandade das Misericórdias eram pautadas em quatro primeiras bases: o atendimento aos enfermos, o atendimento aos desamparados, aos presos e aos órfãos, como consta no primeiro compromisso das Irmandades das Misericórdias, assinada no ano de 1498. Uma das marcas da Santa Casa sempre foi o amor fraternal, baseado nas misericórdias que eram interpostas por aqueles quatro tripés que eu falei logo atrás. A Casa Pia de Portugal, ou a nossa primeira Santa Casa de Misericórdia, foi conhecida apenas pelos nobres como Casa Pia, pois a população portuguesa a conhecia como Santa Casa, por conta da sua santidade e porque sabiam que ali podiam encontrar alento para as suas dores humanas, alento para as suas dores espirituais, alento aos seus órfãos e um pouco de alimento que pudesse aquecer o seu coração e seu estômago. Os primeiros hospitais de Santa Casa não funcionaram propriamente em um hospital, um lugar estabelecido como hospital. Funcionaram em casas pertencentes a paróquias e até mesmo em igrejas. Porém, em 1534 foi fundada a primeira Santa Casa de Lisboa, em um prédio próprio, que funcionava com as origens de hospital. Pensando que o hospital naquela época não era o hospital como a gente conhece hoje. Era muito mais uma casa onde os doentes podiam ir se banhar, se limpar, receber alguma assistência, poucos medicamentos e muito mais o amor e a compaixão daqueles que o atendiam. Um século depois, esses hospitais já tinham vários espaços próprios dentro de Portugal espalhados pela Europa e também para outros lugares: África, Ásia, Oceania, Indonésia, China, e chegando ao Brasil com a primeira Santa Casa sendo fundada por Brás Cubas, na cidade de Santos, em 1543. Logo após, tivemos também a fundação da Santa Casa de São Paulo de Piratininga, ou a capital paulista, São Paulo. E isso fez com que a ideia de Santa Casa se espalhasse pelo Brasil. Logo após São Paulo, a ideia se espalhou por outras regiões do país: Rio de Janeiro, Olinda, Bahia e quase todo o território nacional. Mas como que essa história chegou até Passos? Bom, Passos foi fundada em 1958. O povoado e os arraiais já existiam aqui por algum tempo, mas emancipada em 1958. A cidade era pungente e desenvolvida. Passavam por aqui grandes comércios,
o gado de engorda que vinha do Goiás Velho, e tínhamos também uma elite agricultora muito forte. A cidade se desenvolvia a olhos vistos. E mesmo numa região onde os aldeamentos e os pequenos vilas eram comuns, Passos já se mostrava uma cidade com crescimento próspero e pungente. Nós tínhamos uma figura de grande visão e de grande desenvolvimento na cidade, o senhor Barão de Passos. E esse, por sua vista, achou interessante que a cidade tivesse um organismo hospitalar. A cidade não tinha muitos estabelecimentos e órgãos públicos ou privados fortalecidos, com regimento, organização, e até existiam algumas assistências, mas feitas por coronéis ou por pessoas ricas da cidade de forma a mostrar caridade. Muitas vezes também fornecidas pela igreja. Mas o Barão de Passos queria algo estamentado, fortalecido, com compromisso, com regimento e bem organizado. A história da Santa Casa de Misericórdia de Passos, ela se confunde com a história do município. Até porque algumas coisas que culminariam na Santa Casa de Misericórdia de Passos foram começando a ser desenvolvidas antes mesmo da assinatura do Compromisso da Irmandade, que é de 1864. Uma delas é a compra do prédio, que funcionou como Santa Casa durante muito tempo. Esse prédio ficava na antiga Rua das Flores, hoje Rua Coronel Neca Medeiros. E esse prédio era um prédio de 2 andares, na verdade um sobrado de 2 andares, que servia como residência, dormitório para alguns comerciantes, tendo como fundador o Major da Guarda Nacional, Jerônimo Pereira de Souza, o Barão de Passos, ou futuro Barão de Passos. Inicialmente, a instituição começou a funcionar numa residência, a residência que eu disse que ele comprou em 1858, e que hoje é a Escola Francina de Andrade. Também já foi o grupo escolar Venceslau Braz. O hospital foi criado inicialmente para resolver o problema do surto de bexigas, da doença de bexigas, ou a varíola, como é conhecida hoje. Esse surto aconteceu nas cidades da região. Foi um pânico total. As pessoas começaram a ficar doentes, não havia um sistema de assistência ou um hospital que pudesse atender essas pessoas. A doença se propagou na cidade do Carmo do Rio Claro e toda a cidade ficou em polvorosa. O hospital foi criado, então, para tratar essas pessoas. Porém, o surto não chegou a Passos, foi contido muito antes da inauguração do hospital, e nem mesmo um caso dele foi atendido na Santa Casa de Misericórdia de Passos, na sua fundação. Logo após essa criação, o hospital foi se desenvolvendo, atraindo pessoas que gostariam de participar da Irmandade das Misericórdias e que assinariam os termos compromissais para serem irmãos. Esses irmãos se dividiam em várias funções, mas a primordial delas era a função de provedor, aquele que proveria o funcionamento do hospital. A princípio, seu primeiro provedor foi o nosso querido Barão de Passos, que na época ainda não tinha recebido o título, mas recebeu alguns anos depois, muito pelo feito da criação da Santa Casa de Misericórdia, mas também pelos mordomos. O cargo de mordomia, que hoje não existe mais por questões de desenvolvimento do hospital e por ser quase que impossível, consistia no quê? Se definia no começo do ano 12 pessoas, e essas pessoas iam fazer o quê? O tratado de mordomo. Então elas seriam responsáveis por abrir o hospital, fechar o hospital e pagar todas as custas de funcionamento do hospital, entre medicamentos, alimentação, criar, se fosse necessário, postos, ou cuidar do funcionamento preciso dos postos de água, comprar vela ou querosene para o funcionamento dos lampiões. É nesse ponto que eu posso ver como historiador uma presença maciça das mulheres. Se a gente puder analisar que a maioria desses homens eram homens da terra, da lida da terra, a grande maioria, grandes fazendeiros, os nossos coronéis, quem fazia o trabalho de mordomia? Quem abria e fechava os hospitais? Quem cuidava dos pacientes? Quem comprava os remédios? Bom, e nesse ponto eu posso falar que, analisando a documentação, categoricamente a gente viu uma figura maciça das mulheres. Eram elas as responsáveis por abrir e fechar o hospital, por cuidar que não faltasse medicamento, por cuidar que as freiras que ali atendiam, porque o hospital era atendido pelas freiras, recebiam auxílio e recebiam tudo que precisavam para trazer para Passos, para fazer que em Passos funcionassem a misericórdia promovida pela Nossa Senhora das Dores. A vida do hospital nesses primeiros anos era muito difícil. A princípio, a Irmandade das Misericórdias recebia cada vez mais pessoas, mas ainda era pequena. Os custos do hospital cresciam a olhos vistos. O atendimento a órfãos era muito comum naquela época e muitos viviam no hospital.
Muitas pessoas viviam da misericórdia da Santa Casa, e muitas delas moravam na Santa Casa. O prédio acabou que foi ficando cada vez menor, o atendimento foi ficando cada vez mais difícil, e em 1882, a Santa Casa de Misericórdia quase fechou por um problema econômico grave. Mas os mordomos, a população local e as cidades vizinhas se uniram e conseguiram revitalizar o compromisso da Irmandade e restabelecer o funcionamento do hospital. Em 1890, o hospital era considerado muito pequeno. E aí volta a figura do nosso querido Barão de Passos, o Major Jerônimo Pereira de Melo e Souza, que tem uma ideia visionária, a construção de um novo hospital. Para isso, várias pessoas são colocadas para trabalhar. É acumulado uma quantia e o próprio Barão retira do seu bolso um valor considerável. É contratado para desenvolver esse projeto o arquiteto paulista, que é o Ramos de Azevedo, que foi o mesmo que fez a construção do Teatro Municipal de São Paulo, do Correio do Rio de Janeiro, de várias obras muito importantes aqui no país. E já foi uma construção assim, muito revolucionária, digamos assim, para a época, porque ele fez um hospital pensando não só em atender a demanda atual da época, né, mas a demanda dos próximos 50, 100 anos, assim, ele pensou. Porque ele foi construído de uma forma onde você tem a fachada principal e os pavilhões laterais, que eles são simétricos. Então, você, quando fosse crescer o hospital, ele já foi construído de uma forma onde era mais fácil de você encaixar os pavilhões dentro da construção original e de uma forma que você tinha organizado todas as estruturas do hospital. Um prédio construído no sistema de pavilhões facilitaria ampliações e facilitaria o funcionamento. Ao centro, como toda boa Santa Casa, uma capela grande, bonita e desenvolvida. A capela é interessante. Todas as santas casas têm uma capela, porque na época, assim, ela foi construída pelas Irmandades da Santa Casa da Misericórdia, porque acreditava que quem curava era Deus. O médico, ele era o meio que Deus tinha de trazer a cura para o homem. Então a capela era o principal, porque quem curava era Deus. E a assistência de uma Santa Casa vem do poder divino de Deus. Poderia ser distribuída pelos corredores. E ao longo, corredores amplos, largos, com janelas amplas. A iluminação seria muito boa. O hospital contaria com corredores largos, onde os pacientes pudessem transitar, onde as pessoas pudessem transitar. O hospital seria grande, pungente, e ficaria num local de destaque da cidade. Claro, todos os hospitais eram afastados do centro, principalmente para que em uma epidemia ou em um grande surto de doença, isso não se espalhasse para as cidades, mas ele seria colocado no alto. E todos que estivessem no centro da cidade poderiam olhar ao horizonte, ver aquele prédio opulento, grande, e como um marco da assistência das misericórdias na cidade de Passos. O prédio começou a sua construção em 1896. Colocados os primeiros tijolos, começaram os primeiros trabalhos, tudo com muito sacrifício. O dinheiro era escasso, mas o trabalho era duro e árduo. Em 1906, o prédio foi concluído, com a sua inauguração. Infelizmente, sem a presença do nosso querido Barão de Passos, que já havia falecido. As Irmãs da Divina Providência ficaram no hospital por 12 anos, sendo trocadas em 1917 pelas Irmãs Imaculada Conceição, conhecida como concepcionistas. Essas atenderam no hospital até 1978. Nessa passagem das irmãzinhas no hospital, podemos destacar a passagem da Irmã Paulina, hoje considerada pelo Vaticano santa, uma santa brasileira. Irmã Paulina esteve no hospital por 2 vezes, e temos cartas nos registros do hospital contando a sua árdua viagem de São Paulo até Passos, pegando o trem São Paulo-Minas, descendo na cidade de São Sebastião do Paraíso, viajando de mula até a cidade de Pratápolis, dormindo por lá, posteriormente chegando apenas no outro dia na cidade de Passos. Irmã Paulina conta da sua felicidade de chegar na Santa Casa, do trabalho com os enfermos, e fala da sua relação com as irmãs que aqui viviam. Ela fica em Passos por algum tempo e depois retorna à cidade de São Paulo. Em 1906, com a inauguração do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, agora infelizmente sem a figura do Barão que havia falecido, foram tragas para ajudar no trabalho as irmãs da Divina Providência, que vieram para trabalhar no hospital. Ficaram no hospital por 12 anos, onde foram trocadas pelas irmãs
da Imaculada Conceição. Essa troca aconteceu porque as irmãs da Imaculada Conceição tinham sido tragas para a cidade pela baronesa, Dona Bárbara, que havia construído o colégio. As irmãs vieram para a cidade para trabalhar primeiramente no colégio construído pela baronesa, Dona Bárbara. Esse colégio da rede concepcionista, o Colégio Imaculada Conceição. As irmãs que vieram atender no colégio aproveitaram e também ficaram a cargo do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Passos. E as irmãs da Divina Providência puderam atender novos pedidos e atender novos hospitais, dando assim mais pungência ao trabalho das misericórdias. Em 1972, as irmãs deixaram o controle do hospital, em grande parte pela construção do INAMPS, um sistema público de saúde que iria reger os hospitais. A direção do hospital, então, é passada por um corpo clínico hospitalar, que vai dirigir o hospital agora. Mas as irmãs ficam no hospital, atendendo pela pastoral, onde atendem até os dias de hoje, trabalhando com a humanização, com a parte religiosa e com a parte espiritual, tão importante na assistência do doente. Afinal de contas, quem cura uma Santa Casa de Misericórdia é Deus. O médico é apenas um braço de auxílio. O INAMPS dura até a década de 80, quando é criado o SUS, Sistema Único de Saúde. O INAMPS foi um sistema eficaz para aquela época, mas atendia uma parcela muito pequena da população. O SUS abrangia 100% da população do território nacional. E assim, o hospital tem uma diretoria estabelecida, com diretores, gestores e pessoas que vão trabalhar para o desenvolvimento da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Em 1992 é construída a diretoria que está tendo nos dias atuais, e a Santa Casa dá grandes pulos e ganhos no seu funcionamento. É construído vários sistemas para fazer diversos exames que antes eram feitos só fora da cidade de Passos, tendo que fazer a nossa população viajar até Belo Horizonte ou até São Paulo. Também é construído o Hospital do Câncer, o Plano de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Passos, a UNEP, Sistema de Ensino, e uma rede ampla de desenvolvimento tecnológico dentro do hospital. E hoje a Santa Casa quer dar um grande pulo e ganho, desenvolvendo a Cidade da Saúde e do Saber, que vai ser um legado para gerações futuras. Trabalhando e pensando naquilo que foi pensado pelos nossos antepassados e que deixaram para a gente o legado da Santa Casa de Misericórdia de Passos, a direção da Santa Casa de Misericórdia de hoje está trabalhando e pensando no desenvolvimento para o futuro, para deixar um legado como nos foi deixado pelos nossos antepassados, que nos deixaram hoje a Santa Casa de Misericórdia de Passos. Orgulho de todos que vivem no município de Passos e região, para atender não só a nossa região, mas todo o território nacional e até internacional. A Cidade da Saúde e do Saber vai ser algo de orgulho, colocará o Passos no mapa do Brasil e do mundo, deixando às gerações futuras um legado para se orgulhar das gerações que agora estão no controle desse grande hospital.